Então, eu acho que nós estamos numa reconstrução, estamos num momento de mudanças, diferenciado, e isso aqui que estamos fazendo hoje aqui, eu gostaria que tivesse muito mais gente, mas acho que é o começo. Palavras acicadismas, quando os irmãos falam disso, daquilo, que bom que falem, né? Isso está sendo anotado. Agora, irmãos, este assunto, quem estiver cansado, levanta, estica a mão, o braço, fala. Este assunto é por demais técnico. Eu tenho falado, porém não tenho ido, em visão sistêmica. Um dos grandes problemas é falar, é matar a cobra e mostrar o pau. É falar e não trabalhar com o que significa mesmo, com a conceituação. Só que os irmãos querem interromper na hora, para discutir uma ideia, para perguntar, para dar um complemento, ou para dizer que não entendo assim. Está disponível, porque depois que passa, às vezes, depois passou, né? Depois que passa, passou. Mas é altamente técnico, mas profundamente importante para a nossa estrutura convencional. Para os nossas áreas, são 6 áreas, 3 instituições não, são 3 entidades, e nós temos Colégio Batista, faculdade, são 6 instituições ao todo, mais 2 colégios, 3 faculdades, aí são 5, mais um CAN, não, aí são as instituições, faculdade. Bom, a questão da visão sistêmica aplicada a organizações. Se não houver uma visão sistêmica, nós podemos perder o rumo. Cada um indo numa direção, cada um indo para um caminho, e nós nos encontramos nunca. Deixa-nos levar pelo medo, porque quando estamos sozinhos, daqui a pouco vai tirar a tampa, o camarada vai sair correndo aqui. Sozinhos, dependendo do tamanho da coisa, isso aqui pode nos levar ao medo. E muitas vezes, os executivos é que eu digo, os diretores de instituições, os presidentes de associações, a diretoria da convenção, o caminho às vezes se torna muito difícil. Quando estamos sozinhos, a coisa fica complicada. Agora, como é importante, como nós precisamos de uma visão sistêmica. Brainstorm. O que é visão sistêmica para você? Não precisa acertar, pode errar. O que é visão sistêmica? Visão da organização. Do todo. O senhor pode falar? Visão do todo. Visão da organização. Como é que é? Visão da organização. Visão da organização. O que mais? Pode falar sobre sinergia também. Como funciona o sistema? Estrutura. Bem, vamos adiante. Isto que nós temos, não precisa nem querer ler aqui, que está difícil. Isso aqui está longe de ser um sistema. Isso foi tirado do nosso estatuto. Agora nós temos um outro organograma tirado do estatuto. Irmãos, isso aqui, até aqui, olha, não tem nenhuma conexão, essas entidades, com a própria estrutura aqui. Cada um no seu retângulo. Hã? Alguns está mais para quadrado, né? Está longe de ser um sistema. Agora, isso aqui está próximo à visão sistêmica. O novo organograma é isso aqui. Eu coloquei aqui, né? Só que, por que está próximo à visão sistêmica? Por que isso aqui ainda não é visão sistêmica? Por que estou dizendo que isso aqui está próximo à visão sistêmica? O que está acontecendo? Conexão, funcionamento. Papel aceita tudo. Falta o relacionamento das áreas.
Bom, vamos ver se realmente está faltando tudo isso ou não. Vamos ver se isso aqui está faltando mesmo. O que falta? Bom, a mim me parece, vocês podem acrescentar ou tirar, tem liberdade para isso, me parece que falta entender o significado dessa expressão. Antes de mais nada, nós temos que trabalhar com conceituação. Entendendo isso, parece-me que falta fortalecer os sistemas e processos. E não só isso, fortalecendo os sistemas e processos, precisamos motivar a participação de todos. E não somente motivar a participação de todos, mas passar a trabalhar em equipe. Ok? Alguma coisa a mais aqui? Temos que entender, fortalecer os sistemas, motivar e trabalhar realmente, a começar dos líderes. Vamos em frente? Vamos lá então. Bom, exemplo bíblico de corpo. Não vamos ler o texto, mas vocês bem conhecem esse texto. Eu usei esse texto quando fiz a reflexão lá no SESI, para os executivos e staff. Eu estava chamando de segundo escalão, mas lá no interior alguém falou para mim, meus amigos, segundo escalão, o pessoal está achando que o segundo escalão são os inferiores. Aí eu mudei, então é o staff. O staff do Colégio Batista. O staff da Teológica. Então, aqui está um exemplo de corpo. Exemplo bíblico de corpo. Isso aqui, Efésios 4, 11 a 12. Vocês conhecem bem o texto? Não conhecem? Todos conhecem? Alguém não conhece esse texto? Como é que é? Algum pastor não conhece esse texto? O 13 é uma continuação. Está faltando completar mesmo. Isso aqui eu tirei de uma postura de planejamento estratégico que o pastor Lourenço fez, e eu fiz o meu PowerPoint e peguei lá do papel e coloquei aqui. Quem tem Bíblia aí? Posso ver o que está com a Bíblia aí? Quem tem Bíblia aí? Acho que faz favor. Francesco. Você sabe que, meus irmãos, nós somos aí cada domingo decorando a semana na igreja, decorando um versículo. E nós temos aí, quando estão todos decorados com outras versões, está dando trabalho. Leia ali, por favor. 4, 11 e 12. E ele designou uns como apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas, e ainda outros como pastores e mestres. Está aqui? Tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo. E verso 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem feito, à medida da estrutura da plenitude de Cristo. No sermão não poderia faltar o versículo 13. Isso aqui é exemplo de processos e resultados. É isso que os irmãos estão vendo aqui. É isso que esses versículos dizem. Para que a igreja seja edificada. Então, isso posto, pegando esses exemplos bíblicos de corpo, corporação, holding, e pegando esse texto que nos mostra Paulo falando em processos e resultados, vamos para a conceituação. O que chama a atenção dos irmãos nesta conceituação de corporação, corporate active? O que chama a atenção? Eu não vou nem ler, mas quais são as expressões que chamam a atenção dos irmãos aqui nessa conceituação? Pode falar aí. Depois de ler, claro. E age como se fosse um só corpo. Age como se fosse um só corpo. O que mais? Pessoas submetidas às mesmas regras. As mesmas regras. Todas. Pense em convenção. Pense em áreas. O que mais? Buscando a percepção do objetivo
objetivos em comum. Isso é corporação. Alguma outra coisa? Mais ou menos explica a Trindade. Isso aí. Isso para mim é fantástico, irmãos. Exato, é. Vamos para outra conceituação. Visão sistêmica. Bom, os irmãos já falaram. Está aqui. Eu gostaria que o irmão, a irmã, nós temos uma irmã aqui. Digna representante. O que chama a atenção, o que o irmão destaca nessa conceituação de visão sistêmica? Interdependência. Que mais? Movimento integrado. Onde está? Movimento integrado. Hã? Harmonia. Não está aí, mas está. É isso aí, harmonia. Mas pode dizer também o que está inerente aí, está intrínseco aí. O que mais? Sinergia que coloca na Sinergia. E uma coisa importante aqui, irmãos, esse movimento integrado entre três fatores importantes numa organização. Uma chama-se ambiente interno, com tudo que tem dentro, e ambiente externo. A SWOT, aqui você vê os pontos fracos, aquilo que os pontos fracos, fortes. Você analisa o ambiente interno, o ambiente externo, e as nossas decisões em cima de tudo isso, e o nosso futuro. Bem genérico mesmo, mas é esse movimento integrado. Ok? Podemos ir em frente? Saturado? Só uma crítica ao apóstolo Paulo. Volta no quadro 9. Se não houver a percepção do movimento integrado, não há visão sistêmica. Em que momento a gente percebe isso para poder ter essa visão sistêmica? Nós podemos ir mais para o final, e aí o irmão vai ver se está contemplado, o irmão vai colocar essa questão. Tudo bem? Guarda aí. Equipe. Bom, já coloquei, vamos em frente. Isso é equipe. O que você destaca dessa conceituação? Aplicação ao trabalho. O que mais? Amizade e solidariedade. Confiança mútua, amizade, solidariedade, relacionamento, não só tarefas. Saturado, tudo bem? Em frente ainda, equipe. Aqui olha, o mais forte deixa de ostentar poder, visando a união de todos. Isso é equipe. O mais fraco é ajudá-lo a encontrar a tarefa adequada onde possa dar o melhor de si. Isso é equipe. E cada membro contribui para a coletividade com o que tem de melhor. Isso é equipe. Não tem para ninguém. Isso é equipe, irmãos. Tudo bem? As perguntas vão vir daqui a pouco. Sinergia. Para ser mais específico, isso é sinergia. É o esforço. O que quer dizer simultâneo? Ao mesmo, de vários órgãos, de várias mãos. É tão forte isso que a soma de 2 mais 2 é igual a 5 ou mais. Quando uma equipe, quando uma área, quando uma convenção, quando uma organização, quando uma igreja, a liderança trabalha sinergicamente, a soma desse camarada aqui, mais eu, não é igual a 2. Isso dá mais. Isso é sinergia. E entropia, que eu não vou nem colocar a definição. A ideia de entropia. O
Nós vamos falar em entropia, um sistema entrópico. Também tem filantropia. Filos. Não, filantropia. A pilantropia. Posso para a conceituação aqui para não judiar demais? Ou quem quer falar? É isso aqui, olha. Ao contrário de sinergia, é a falta de relacionamento entre as partes do sistema, resultado, perdas e desperdícios. Faz coisas, se contrata, cada organização tem os seus prestadores de serviço, cada um paga a parte para um, quando, obedecendo, claro, às finalidades e à especificidade e ao conhecimento de quem presta serviço, nós podemos ter menos gente prestando serviço para a convenção e nós ganhando mais. Não precisa fazer a questão perda de serviço, é inverso à sinergia. Onde existe entropia, qualquer igreja, qualquer liderança, qualquer grupo diaconal, qualquer organização, qualquer área, onde existe entropia, 2 mais 2 é como a 3 ou menos. Leva o sistema a perda de energia, decomposição e desintegração. Prejuízo. Querem falar? Isso é entropia. Ou o sistema é sinérgico ou é entrópico. Irmão, isso aqui é no joelho mesmo. Não sei se vocês já viram em algum lugar sistema entrópico. Fala, pastor. Se nós não formos para águas mais profundas da nossa reflexão, e se nós pudermos falar aqui que nós entendemos que podemos falar, podemos ir em frente? Podemos? Então vamos em frente. O pensamento sistêmico, aí que está, meus irmãos. O que é pensar sistemicamente? Sempre que fora da conceituação, o problema nunca será isolado. Porque se alguém se der prejuízo numa área, todo mundo vai ter que pagar conta. Eu reuni o Conselho Fiscal no mês de setembro e disse, eu dei 2, 3 folhas para eles, que já está na mão da doutora Ró, para ir para o regimento operacional. Vocês têm que chegar antes e têm que examinar tudo. Isso é precaver-se de problemas futuros. E se alguém não receber, fala comigo. É isso. Por quê? Ninguém é um problema, porque na verdade a conversão é um todo. Considerar os efeitos de uma solução nos outros sistemas relacionados. Se tem um problema no Colégio Batista, quando vamos solucionar um problema no Batista, deixa-me citar porque estamos vendo em outro momento, né? Ou na faculdade teológica, uma delas, será que vamos criar novos problemas por causa de uma decisão que vamos tomar? Bom, pensando sistemicamente, nós temos que considerar os efeitos e não considerar uma solução isoladamente, nunca. Holding é assim, corporação é assim, corpo humano é assim. Ontem fiz uma tomografia às 6 da face, com problema de garganta desde fim de semana passado, mas estou aí com o comprimidinho para não tomar nenhum antibiótico, nenhum anti-inflamatório, enquanto não tenha um resultado mesmo do que eu tenho, se voltou a minha sinusite. Mas passei a semana inteira sem fazer nenhum exercício físico. Eu faço todo dia muito cedo. Por quê? Porque o corpo todo fica meio arrebentado. Isso acontece com os irmãos. Tem um problema no estômago. É assim também. Então, eu não posso tomar um remédio anti-inflamatório, porque isso vai gerar um problema renal amanhã. Bom, vamos em frente. Principais características de uma organização. Eu estou falando de uma organização sistêmica, desse tipo. Não uma organização entrópica. Principais características. Irmãos,
União Feminina, que está aqui, uma representante, será sempre parte de algo maior. Há interdependência entre as partes. Eu achei muito bacana, o pastor Valdo, Dr. Gésio lá no Colégio Batista, irmão da diretoria, quando as pessoas do Colégio Batista puderam conhecer pessoas das nossas teológicas, que nem conheciam. Isso isso é muito longe de ser uma organização sistêmica. Resiliência, que eu coloquei a conceituação lá, eu ponho aqui, é a capacidade de superar o distúrbio imposto por um fenômeno externo. Isso vem muito da química, do metal, do aço. Isso tem a ver com Hebreus capítulo 11, texto maravilhoso que trata sobre resiliência e sinergia. Existe sinergia nessa organização. Vamos em frente. Há princípio da homeostase. Ouviram falar nisso já? Conhece isso aqui? Isso é o que precisa em nossas organizações. Alguém quer ler para mim, por favor? Sistemas procuram. Isso é princípio homeostático. Homeostase. Dá para entender o que é isso? Em outras palavras, o que isso está querendo dizer? Quer dizer o seguinte, a torta de pizza é operação. O que mais? Muitas partes do nacional legal vai ter dificuldades. Agora, se uma tiver um problema, o que acontece com as outras? Se juntam. E nós, quantas organizações já tivemos na nossa convenção batista brasileira e estadual, e na hora do vamos ver, e aqui temos homens que estão aqui, é só um artigo fixo aqui, eles já estão aqui há anos, já viram de tudo. Isso não é organização sistêmica. Então isso é um princípio que tem que haver na convenção de homeostase. Exemplo de sistêmica. Eu já coloquei na nossa apostilinha aí, vocês já receberam? Então não vou pedir para os irmãos dizerem sobre isso, mas já vou entrar aqui, que são alguns exemplos de sistemas. Não é isso? Carro, corpo humano, carro, computador, empresa, Convenção Batista de São Paulo. Não sei. Vocês é que estão pensar que é ou não é. E tem um contra-exemplo. Pessoas caminhando na rua num possível objetivo comum, em comum. Isso é um contra-exemplo de sistema. E indo para os finalmente, aqui, meus irmãos, quando existe visão sistêmica, os resultados de visão sistêmica na nossa querida Convenção Batista do Estado de São Paulo, quando isso houver, ou se isso existe, haverá ausência de redundância, haverá coesão. Todos trabalharão para o cumprimento da missão da Convenção Batista do Estado de São Paulo, que antes de ser a missão da sua instituição, essa tem que fazer parte da missão da Convenção Batista de São Paulo, que nós estamos revendo e reestudando enquanto comitê de administração. É isso aí. E aí, por último, eu pergunto para os irmãos: há visão sistêmica na CEBESP? Ou seja, energia, equipe, homeostase? Existe. Temos quantos minutos, pastor Lira? 3. Tá. 13. Você tem que falar menos, né? Mas tudo bem. Estou brincando. Daqui nós vamos para o almoço. Existe realmente
o irmão que trabalha na sua área, que representa uma associação, que representa o irmão que vem do interior, o que vem da grande São Paulo, o irmão que está aqui na capital, o irmão que labuta, que é um executivo, ou então que é um conselheiro. Depois de ver tudo isso, hoje, pode dizer que existe essa visão sistêmica? Pastor Júlio.